Estão com a polícia as imagens das câmeras de segurança do bar onde um homem de 27 anos esfaqueou 4 pessoas. Um cliente morreu no local. O suspeito, que disse em depoimento não se lembrar de nada, segue preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. As informações com o Thiago Silva. Thiago está aqui com a gente. Thiago, o cidadão segue preso, as imagens já foram divulgadas. Delegado finalmente falou sobre este caso, falou com a imprensa agora no final da manhã, né, Thiago? Muito bom dia para você. Oi, Luciano, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Pois é, Luciano, e algumas coisas começam a ser esclarecidas por parte da polícia, a investigação do 9º Distrito aqui na capital, e principalmente a polícia precisa saber se ele contou com a ajuda de alguém, se ele contou com o auxílio de mais pessoas e mais, essa questão psicológica do acusado, do João Guilherme, condiz, porque é muito fácil, viu, Luciano? A pessoa vem e fala, não, eu estava fora das minhas faculdades mentais e não acontece nada. Então, a polícia sabe, por exemplo, Luciano, que o João Guilherme, ele tinha sido expulso de casa pela família, ele vinha apresentando problemas e foi expulso de casa pelos pais. Horas antes do atentado, ele se hospedou num flat aqui na região de Curitiba, teria passado a noite anterior ao atentado bebendo. Tanto é que em determinado momento funcionários desse flat precisaram arrombar a porta para saber o que estava acontecendo. A porta foi arrombada, ele estava transtornado, parece inclusive, segundo as informações do delegado, que apresentava um cheiro de álcool etílico, teria bebido antes do atentado e que ele saiu perambulando pelas ruas de Curitiba e resolveu entrar então no distrito, esfaqueando 4 pessoas, uma morta, 3 feridas. Delegado José Vitor Pinhão, responsável pela investigação, disse como foi a dinâmica, o que a polícia já sabe em relação ao ocorrido na noite do crime. Acompanhe. Segundo uma das testemunhas, ele apresentava um hálito etílico, mas ele não fez consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Pediu uma ou 2 cervejas, né? E detalhe, ele não fez uso do aparelho de telefonia celular. E ele estava tranquilo, não mostrou nenhuma alteração, não mostrou nenhuma interação com as vítimas, que as vítimas estavam numa mesa cerca de 3 metros de onde ele estava. E só que ele estava com uma mochila. De um determinado momento, um dos garçons notou que ele havia, na mochila havia umas facas ali. E nesse momento ele percebeu que um número grande de facas ali, foram 6 no total das apreendidas. Talvez isso possa ter sido o gatilho, né? Quer dizer, quem vai dizer isso vai ser o próprio interrogado. E quando ele ia comunicar à chefia sobre esse fato, ele está de posse de umas facas, João Guilherme, ele sacou de uma delas e começou a desferir golpes contra a mesa contrária. Desferiu uma facada pelas costas contra o Mauri, que não tem chance alguma de defesa, e em seguida o Marcos tentou contê-lo, que também foi ferido, bastante ferido de arma branca na região do rosto e das mãos, né? E ele desferiu 2 facadas, na Maria Cecília e na Maria Eduarda, né? Elas foram atendidas, ambas no Hospital do Trabalhador, foram liberadas. O Marcos foi atendido no Hospital Evangélico Mackenzie, teve alta, segundo consta, na data de ontem, e infelizmente o Mauri veio a falecer em razão dos ferimentos no local mesmo. É isso, né? Essa é a dinâmica, como aconteceu o crime, como foi tudo registrado, como foi o que aconteceu dentro desse estabelecimento comercial aqui em Curitiba. E alguns detalhes chamam a atenção, viu, Luciano? Chamaram a atenção, inclusive, das pessoas que trabalham nesse local. Primeiro, quando chegou no estabelecimento, o João Guilherme distribuiu livros, uma literatura voltada a essa questão de morte, essa questão de ataques. Alguns livros foram distribuídos ali dentro do distrito. E um detalhe, um garçom chegou a perceber, quando foi atender o João Guilherme, viu ali muitas facas, pelo menos 6 facas em cima da mesa. O garçom foi orientar, foi chamar a segurança, segundo o depoimento prestado por esse garçom, mas não deu tempo. A hora que a segurança estava sendo avisada das facas, aconteceu o ataque, como explica o delegado. Ele é chefe de cozinha
Ele trabalhava no restaurante, a questão vai ser apurada se ele foi dispensado, se ele trabalhava, como ele agia dentro desse estabelecimento. As facas eram de propriedade dele, a alegação é que ele gostava de trabalhar com o material dele, na atuação dele como chefe de cozinha, e ele alegou que as facas do estabelecimento não eram do agrado dele, não eram afiadas, por isso é que ele estava com essa faca. Quer dizer, a princípio ele não se armou dessas facas para cometer o crime, ele estava de posse delas. E aliado ao fato que ele havia saído do flat e havia sido expulso de casa. E ele estava de posse de uns livros também, consta que ele distribuiu esses livros no local, lá no estabelecimento. Um diz que é do Kelvin, né? que gira numa história de que um adolescente comete um crime para impressionar a mãe, né? E é uma história muito parecida com o que está sendo investigado, né? Mas agora dizer que ele se armou dessas facas para cometer o crime, eu acho que é prematuro ainda a gente chegar nessa conclusão. Márcia Marcondes, a polícia finalmente falou, trouxe essas evidências, ele estava com essas facas na mochila, o garçom teria percebido tudo isso. Tem a questão dos livros que teriam ligação com morte, que foram distribuídos por ele. Como é que a senhora imagina que está a investigação nesse momento a partir dessas evidências apresentadas hoje à imprensa pela polícia, Márcia? Lúcia, primeiramente, né, é importante que a polícia, principalmente a autoridade policial, para se manifestar, já tenha se munido de mais informações como aconteceu aqui. Ou seja, já tem as informações do que aconteceu antes. Ele foi expulso de casa, ele ficou no flat, ele arranjou confusão lá. E naquele dia, apesar de estar com todas essas facas, ele estava aparentemente calmo quando ele entrou lá, quando ele sentou no local. E alguma coisa fez com que ele iniciasse essa agressão. Se isso já foi pensado antes, até porque tem essa situação do livro, onde um desses livros fala sobre um ataque para que a pessoa impressione a sua mãe, o que pode ser uma situação dele querer chamar a atenção da própria família dele com um ato translocado desse, mas que na opinião dele seria uma questão de que as pessoas olhassem para ele, né? Essa poderia ser uma motivação, mas a polícia daqui em diante também vai trabalhar, além dessa motivação, saber se alguém incentivou essa ideia, se havia uma outra pessoa ou um outro grupo que pudesse estar fomentando essa ideia e que não soubesse do ataque e não o impediu, né? Bom, ontem a polícia divulgou, tivemos acesso a essas imagens, as imagens do circuito que mostram a ação, imagens cruciais para essa investigação, para a conclusão deste inquérito. E o nosso Thiago Silva preparou uma reportagem especial em que ele analisa, frame a frame, detalhe por detalhe, dessas imagens do circuito interno lá do estabelecimento. Vamos acompanhar. O ataque durou 16 segundos. João Guilherme Flores, de forma aleatória, começou a esfaquear frequentadores do estabelecimento. O primeiro a ser golpeado foi Mauri, atingido nas costas e, de surpresa, não resistiu. O acusado ainda chega a lutar com as vítimas. Mauri foi atingido por várias facadas. Foi realmente um ataque, foi uma situação muito triste. Acabou falecendo um amigo nosso, que era o Mauri, que era cliente da casa, e mais 4 feridos aí nessa situação. Momentos antes de esfaquear as vítimas, o criminoso chega a distribuir livros para funcionários do estabelecimento. A gente recebeu alguns livros, até a gente pede se mais algumas pessoas receberam esses livros, trazer para nós no distrito ou levar direto no 9º distrito para o delegado poder averiguar. E um desses livros que chegou até a gente é um livro sobre um ataque. Isso assustou muito, porque muda um pouco o rumo do que estão contando, para a gente passar a entender uma coisa que não é inentendível, mas realmente se trata de um ataque. A imagem vai mostrar tudo. Essas imagens foram entregues no 9º Distrito Policial, que investiga o caso. A advogada do estabelecimento explicou o porquê não foi feita a revista no acusado. A revista pessoal é um atributo do poder de polícia. Seguranças particulares, e a gente sabe disso, não podem realizar revistas aleatórias em seus clientes, a menos que haja o consentimento. Ou seja, não há uma lei que autorize que os donos de restaurantes e de bares, enfim, reviste os seus clientes como uma exigência para ingresso na casa. Ainda segundo os responsáveis pelo local, este rapaz não era frequentador do estabelecimento e que a segurança agiu rápido para evitar uma tragédia ainda maior.
O acusado segue preso. As imagens foram anexadas ao processo, que vai definir agora o que acontece com o suspeito. O distrito é um lugar pacífico, há 7 anos e meio a gente trabalha, nunca aconteceu nada nem próximo a isso e é muito triste. São 70 funcionários que dependem daqui, são famílias e famílias e retomar as atividades vai ser muito difícil. Foram 3 dias fechados em luto, em respeito às vítimas e a retomada vai ser lenta e acreditamos que vai ficar tudo bem, graças a Deus. Mas infelizmente uma pessoa faleceu e isso a gente não pode fazer nada assim, só lamentar muito. Só para deixar claro para você que está em casa, esse ambiente, esse local, ele é um centro comercial. Ali funcionam algumas operações, entre elas esse restaurante /bar, né, que funciona junto com uma cutelaria. Então ali você pode pedir o seu alimento, ingerir bebida também, fica na parte de cima. Então tem outras operações, outros serviços, tem mais um bar também, tem lojas, tem um espaço para shows, então é um centro comercial. Esse cidadão não seria cliente, como diz o dono desse ambiente, Márcia Marcondes, e aí a gente vê pelas imagens que ele está sentado e de repente, do nada, aparentemente sem motivo, não tem como ter certeza, mesmo com as imagens, mas aparentemente sem motivo, ele simplesmente levanta e parte para cima daquele grupo de pessoas que ele diz não conhecer. O que se tem certeza é que não existe nenhuma interação anterior, ou seja, você não vê essas pessoas se voltando para ele falando alguma coisa ou ele interagindo. E por isso que diz que do nada, por quê? Porque ele simplesmente resolve levantar e agredir primeiro o homem que está de costa para ele, que infelizmente perdeu a vida, e depois as outras pessoas, sendo mais 2 mulheres e depois um outro homem que ficaram também feridos. Ou seja, o que se tem certeza é que não houve uma provocação, uma interação, uma discussão anterior, nada disso você vê ali. Você vê ele tranquilamente tomando sua cerveja e de repente levantando e agredindo essas pessoas. Então é isso que se tem certeza. Ele se fala que foi do nada, mas é claro, dentro dele tem coisas que precisam ainda ser esclarecidas, né? Certamente serão esclarecidas agora pela autoridade policial. Thiago Silva, eu sei que você preparou uma reportagem sobre o perfil deste rapaz, né? Este homem de 27 anos que cometeu essa atrocidade. É isso, Thiago? Lucian, precisa muito destacar essa questão, principalmente a questão psicológica, né? Ele, em depoimento à polícia, disse que tomava remédio controlado, que tinha problemas psicossomáticos, que tinha sido expulso de casa pela família, mas nenhum laudo ainda foi anexado. Nenhum laudo de sanidade mental foi apresentado pela defesa dele, já trocou inclusive de advogado. Um advogado se habilitou no sábado, já é outro advogado que defende o acusado. E o delegado disse o que ele encontrou ainda em relação à característica deste homem que está sendo processado. Como ele agiu, quem é essa pessoa, o histórico dele. Vamos ouvir o delegado José Vitor Pinhão. No interrogatório dele, ele diz que tomava remédios controlados, ele não tinha tomado naquele dia, ele passava por tratamento psiquiátrico, ele tinha problemas de relação familiar, tanto que a informação prestada que ele havia sido expulso de casa e que isso vai ser apurado agora no curso do inquérito. Que a princípio ele alegou no seu interrogatório que ele teve um surto e não se lembrava de nada, né? A questão tinha uma linha de investigação de uma premeditação dele, e isso vai ser averiguado no decurso das investigações. No sentido de ouvir a mãe do rapaz, de ouvir que ele esteve num flat momentos antes de se dirigir ao distrito, e bem como o local que ele trabalhava, para se apurar a personalidade dele, a conduta, se ele estava com algum problema, para justificar o que aconteceu, né? Pelo sistema da Polícia Civil, não consta nenhum antecedente. Isso vai ser apurado agora no curso do inquérito. Bom, então é isso, né, Thiago Silva? Perfil desse cidadão, polícia agora vai investigar esse caso, tentar entender o que é que motivou ele fazer esse crime. A gente vai ficar em cima, vai trazer todos os detalhes, como você bem tem trazido, toda a nossa equipe aqui do Balanço Geral. Thiago, muito obrigado pelas informações. Bom, e nós seguimos com o nosso Balanço Geral, edição desta terça-feira. Voltamos a conversar com a Taizinha, porque teve acidente hoje.